Fala garotinho, Paulo Trader aqui na sua telinha. Pessoal, eu quero dar dicas aqui para você mudar a chave, virar a chave, ser uma pessoa consistente aqui no mercado financeiro, tá bom? E eu quero falar desde já começar aqui com esse conteúdo, então me escute, ok? Depois nós vamos analisar o gráfico aqui, eu vou dizer o que a gente fez no dia e também probabilidades para amanhã, tá bom? Então vamos lá. Como é que você pode... E antes de eu começar aqui, já nesse intervalo, você já se inscreve, já deixa seu comentário. Pode deixar qualquer comentário, cara, só para engajar o vídeo mesmo, beleza? E se tiver alguma pergunta também eu vou responder. Pode colocar aí que eu respondo, tá bom? Me segue nas redes sociais. Se você quiser aprender comigo, você sabe que tem uns links aí abaixo. Enfim, tamo junto. Vamos lá. Então, olha só. Eu vou dar essas dicas porque o mercado tá meio lateralizado aqui, sabe? Então, muitas vezes as pessoas perdem dinheiro e quebram aqui. Aqui, essas pessoas muitas vezes saem do jogo. Saem do jogo e não volta mais, sabe? Então, eu quero dar dicas aqui para você virar a sua chave de uma vez por todas. Eu estou pensando aqui em 3 dicas, tá? Mas eu vou mandar aqui para você anote tudo que você está ouvindo aqui, certo? Veja esse vídeo mais de uma vez para você adquirir esse tipo de conteúdo e mudar realmente de vida, tá? Meu propósito aqui é que você realmente mude a sua vida. Vamos lá. Então a primeira dica, pessoal, é você estudar. Pode ser óbvio, tá? Mas eu vou dizer aqui algumas coisas interessantes. Você estudar isso aqui, cara, como se não houvesse amanhã, meu irmão. Você estudar isso aqui até você ficar bom, muito bom. Qual é o nível que eu quero que você chegue, que você fique, quando você estiver estudando aqui esse mercado, esse gráfico? Cara, eu quero que você veja o movimento do preço, veja o preço assim, e você saiba o que ele está fazendo, para onde ele vai e antecipar-se aos movimentos. Não tem quando eu digo aqui, pessoal, o preço vai fazer isso, ele vai lá e faz. O preço tem alta probabilidade de fazer isso, ele vai lá e faz. Se você me acompanha aqui desde o outro canal, né, que já fazem aí há uns 5 anos mais ou menos, você vai constatar que eu faço isso já há muito tempo mesmo, certo? E isso foi adquirido através de muito estudo, cara, muito estudo mesmo. E o estudo que eu falo não é você ficar vendo vídeos aqui na internet, somente não, tá? Observando muito conteúdo, somando aí com o seu conhecimento muitos conteúdos. Não é isso exatamente, tá? Você pega tipo uma informação, certo? Que eu passo aqui, se você já é meu aluno, tá na mentoria, você pega um vídeo da mentoria, pega o que eu te ensinei e vem pro gráfico, vem olhar esta informação que eu te passei no gráfico, cara. Olha só, eu nasci no mercado aqui, pessoal, nesse ano aqui, ó, de 2020, tá vendo? Olha a bagaceira desse aqui, pra você ter ideia. A bagaceira desse aqui, ó, foi o ano que mais oscilou, cara. Ou uma oscilação terrível, principalmente no mês de março aqui, onde houve a pandemia, certo? E aqui, pessoal, eu estudava para trás aqui, ó. Eu fazia estudo desses outros anos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 anos para trás, entendeu? Então, desde aqui de 2015, por exemplo, até hoje, eu tenho esse gráfico aqui na minha cabeça, cara. Na minha cabeça, você tá entendendo? Na verdade, é de 2008, tá? Eu tenho de 2008, o gráfico aqui na minha cabeça, beleza? Porque, assim, se eu fechar os olhos, eu desenho para você o gráfico inteiro. Entendeu? De lá até aqui. Claro, num tempo gráfico maior, no diário, mensal, anual. Enfim, eu sou capaz de fazer isso, tá? 2008 aqui, ó. Essa queda que teve aqui, tá vendo? Ó? Teve uma crise aqui, uma crise muito grande aqui desse lado, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para você ver. Aqui, ó, tá? Que é 2008, que é 2020. Então teve, certo, uma queda muito grande, uma crise aqui imobiliária e tal. E aqui teve crise da pandemia, certo? Então, eu tenho isso aqui tudo na minha cabeça. Eu tenho este gráfico na minha cabeça, na minha mente. Cara, e por que eu tenho isso? Porque eu estudei, eu olhei isso aqui. Eu sei, cara, momentos em que o gráfico ele vai se repetir. Movimentos repetitivos, movimentos que ele já fez anteriormente, ele tende a fazer de novo. Enfim, uma série de coisas, cara. Você tem que ter isso aqui na tua memória. Quando o gráfico fizer alguma coisa, fala, cara, ele vai fazer isso, e ele vai lá e faz, entendeu? Além de você se acostumar com o movimento do preço, você vai saber isso aí. Isso aqui no mini índice, no mini dólar, no gráfico que você vai operar. No gráfico que você vai operar, você tem que ser mestre nele, entendeu? E você ser mestre a tal ponto de realmente, meus alunos falam, o gráfico te obedece, Paulo. Não é que o gráfico me obedece, galera. É porque eu já estou acostumado com ele. Eu sei os movimentos que é possível ele fazer. É claro, lógico, tem uma outra questão de gerenciamento, que às vezes ele faz umas loucuras que nós não podemos prever, certo?
uma puxada forte para aqui para cima. Apesar de que a gente pegou isso aqui, esse movimento para cima, foi 500 pontos rapidão, scalp de 500 pontos. Porém, a velocidade que ele foi e desceu, eu não sabia que ele ia fazer isso, mas que ele poderia ir sim. Aqui embaixo estava formando um OCOI e era alvo de OCOI, nada fora do previsto, mas a velocidade não era prevista. Inclusive aqui foi uma virada de mão, tá? Foi um stop seguido de gain que a gente fez aqui. Mas isso aqui por quê? Porque eu estou acostumado visualmente, é tempo de tela. Se você está acompanhando outras pessoas, você vê que eles falam tempo de tela. Tempo de tela não é que você vai ficar 5 anos aqui para você melhorar, não, mas é você absorver na tua cabeça 5 anos de gráfico. E isso você pode fazer em 3 meses, em 6 meses, vai depender da tua dedicação, do teu estudo. Então a primeira dica é estude ao máximo isso aqui. E ao máximo que eu falo é você ter contato com o gráfico, você está entendendo? Muitas vezes as pessoas querem viver de mercado, mas não vive o mercado. Essa frase, ela mudou a minha vida. Eu estou dizendo aqui para você, se você quiser viver de mercado, você tem que viver o mercado. Esse gráfico tem que estar na tua cabeça, entendeu? Se você quiser ser mestre em qualquer coisa, o histórico, o estudo do passado tem que estar na tua mente. E qualquer matéria da vida tem que ser assim. Você está entendendo? Por que um cara é bom de medicina hoje? Porque ele estudou várias coisas que já estavam feitas no passado. Entendeu? Então estudar o gráfico aqui no passado é muito importante para você. Faça isso para você virar a chave e ter consistência, ok? Essa foi a primeira dica. A segunda dica é você criar um padrão operacional. Não vou dizer criar, porque tudo se copia, né? Você já tem aí pronto. Por exemplo, se você aprendeu comigo, você tem um padrão de entrada aqui no gráfico. Então, seja consistente em executar esse padrão. Você está entendendo? Ah, Paulo, eu só entro na operação se o preço der tal informação para mim. Pronto, você tem que ser consistente primeiro no comportamento. Você está entendendo? Você não pode ser consistente financeiramente se no comportamento você faz uma coisa hoje, amanhã você faz outra coisa, amanhã faz outra coisa diferente, outro dia você está já operando de outra forma. Não, assim você não é consistente operacionalmente, consequentemente, você não vai ser consistente financeiramente. Não tem como, pessoal. Não tem como. Então, assim, ó, critério, né? Ah, Paulo, uma entrada simples aqui, ó. O preço sobe, vem, sobe de novo e vem. Essa aqui é um tipo de entrada clássica. Terceiro toque de linha, troca de polaridade, nível de Fibonacci. Eu vou entrar somente nessa entrada. Se você fizer outro tipo de entrada, você não está sendo consistente. E espere o preço desenhar a tua maneira e você entra na operação. Pronto. Se ele não desenhar este padrão, você não entra na operação. Isso é ser consistente de maneira operacional. Você faz a mesma coisa todo dia, embora o gráfico se mova de maneira diferente, mas o padrão ele vai fazer todo dia. Se ele não fizer naquele dia, você também não entra na operação. Então, antes de ter consistência financeira, você tem que ter consistência comportamental. Você está entendendo? Beleza. Depois que você fizer essas duas coisas, vem a terceira dica, que para mim é uma das melhores. É você conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo, tá? O gráfico ele vai falar coisas para você, ele vai gritar para você os seus defeitos. Se você é ansioso, se você não gosta de esperar, se você é desorganizado, se você é um cara que não é humilde, o gráfico ele vai jogar na sua face, vai jogar na sua cara quem você é de verdade. E você precisa se conhecer para poder operar isso aqui, porque ele vai ser aquele cara durão que fala com você e não te dá mole, você está entendendo? O gráfico ele não vai te perdoar, ele vai dizer coisas na tua cara que você precisa ouvir, e você precisa mudar, precisa consertar, e ele não vai te dar mole. Então, assim, é melhor você se consertar, se conhecer e se consertar, e você mudar, do que você ficar apanhando. E ele vai bater em você até você não aguentar mais, até ele te destruir se você não fizer isso, entendeu? Por exemplo, existem aí alguns tipos de pessoas, tipos de personalidade, sanguíneo, colérico, melancólico, essas coisinhas aí. Então, se você é um cara mais racional, você tem que operar num tipo de jeito, você tem que adaptar o seu operacional conforme você é. Se você é um cara muito ansioso, se você é um cara paciente, por exemplo, um cara paciente, ele vai adaptar um tipo de entrada de longo prazo. Um cara ele vai esperar muito, fazer uma entrada só, deixar o gráfico correr, certo? Eu não sou esse tipo de cara, tá?
Eu bato parcial rápida, eu faço muito scalper. Eu sou um cara um pouco ansioso. Não vou dizer ansioso, mas eu sou um pouco impaciente. Eu quero fazer o meu logo, sabe? Mas eu adapto as entradas. Quando é preciso também ter paciência, eu tenho, tá, pessoal? Eu exerço a minha paciência. E muito, tá? Ou seja, você adquire isso aí, você pode mudar. Porém, o meu estilo não é esse, não é ser paciente, entrar aqui e ficar esperando 2 horas o preço falar. Não, eu não sou assim. Então eu adapto o meu tipo de operação conforme eu sou o cara. Então, se você é um cara tranquilo, dá para esperar, meu irmão. Então, opte por esses tipos de entrada, espere o momento certo e tudo mais. Por isso que você deve se conhecer. Se você é mais ansioso, cara, opte por entrada de scalper. E aí você precisa ser cirúrgico e entender de stop, onde é stop, onde é o gain, o que o gráfico faz. Então você tem que se conhecer. Se você se conhecer, você vai operar conforme você é e não conforme as pessoas dizem que você tem que operar. Entendeu? Porque muitas vezes você está operando um tipo de operacional que não tem nada a ver com a tua personalidade. E isso aqui é gritante. O gráfico ele vai dizer quem você é. Você está entendendo? Então, embora, por exemplo, você aprenda comigo, né? Eu tenho esse estilo de operar. Mas o teu jeito não é este. Cara, pegue toda a minha leitura e crie a tua própria maneira de entrar nas operações, de fazer aí as operações. Você precisa se conhecer. Ah, Paulo, quando eu, por exemplo, eu não gosto de entrar no gráfico, eu me conheço. Toda vez que eu opero à tarde, eu perco dinheiro. Então não opere à tarde, seu cabeção. Ah, Paulo, toda vez que eu opero antes das 10, eu perco dinheiro. Então não opere antes das 10. Você tem que se conhecer, cara. Se você se conhece, se você sabe que desse jeito que você está fazendo hoje é um jeito ruim, não está te trazendo lucratividade, então, se você já se conhece assim, então pare, mude. Você está entendendo? Mude a sua maneira. Ou seja, opere conforme você é. Ou conforme você é. Se você é assim, você vai operar assim. Se você é assado, você vai operar assado. Você está entendendo? Isso aqui são 3 dicas para você virar a sua chave, tá bom? Estude como se não houvesse amanhã. Tenha um padrão de entrada e conheça a si mesmo. São essas 3 dicas que eu quero entregar aqui para você ser consistente, tá, pessoal? O gráfico esses dias, vamos falar aqui do gráfico agora, tá? Esses dias ele tem sido muito rebelde, tá? Topos e fundos, ele não tem dificuldade de buscar. Tá lá no topo, vai no fundo, tá no fundo, vai no topo. Não tá tendo dificuldade de fazer isso. Ou seja, se você opera médias, você vai ver que elas estão aqui no meio. Aí você fala assim, vai ancorar na média. Não vai, não espere isso. Melhor você tirar do gráfico todo o seu... A gente tira do gráfico, tá? Se a gente está utilizando o indicador na hora, a gente tira tudinho. E fica só no gráfico limpo. E a gente vai operar o price action limpo. Entendeu? Então aqui, ele não tá tendo essa dificuldade de ir do topo virar ao fundo, do fundo ir ao topo. Certo? Então você vai precisar... o que a gente fez aqui? O primeiro movimento do dia foi de alta e depois de queda. Eu peguei essa queda aqui, tá? E aqui embaixo, eu estava acreditando que ele ia completar essa queda. Afinal de contas, ele não rompeu o topo, então, pela lógica aqui do preço, é obrigado a romper fundo. Então, nós fizemos algumas vendas aqui, depois nós viramos a mão para compra, tá? Ele veio nessa puxada que nós vendemos, deu alguns pontos aqui, pessoal, e depois ele estopou. A gente insistimos na venda de novo, ele pagou parcial, mas não desenvolveu. Então, stop gain. Paulo, agora é alta? Sim, é alta. A gente fez alta. Deu 400 pontos para cima. Só que ele demorou muito para ir. A gente já tinha terminado a sala. Inclusive, deu um problema de energia aqui. E o gráfico, e o pessoal acabou ficando sozinho. Mas eu já estava tudo orientado, tudo certinho, tá? Então, por que das entradas? Vou dizer agora. A queda foi por conta disso, tá? Deu um topo duplo lá em cima, deu um candle muito forte aqui, o candle 13, muito forte, fez pullback para a queda, desceu. Então eu acreditei muito que ele iria buscar fundo novamente, que era o padrão que ele estava fazendo nessa lateralidade, tá bom? E a entrada aqui, nada mais que também, aqui tem uma Fibonacci, se você colocar, foi exatamente numa retração de 50%, candle 19 e deu a venda aqui. Esse outro aqui é porque eu percebi uma falha de alta, por exemplo, ele vai construir uma alta. Então vamos ver a reação dele. Vem aqui de novo. Aqui era para ele subir, ó. Não subiu. Deu esse aqui do 26 aqui. Venda. Pegou parcial, mas não deu continuidade. Jogou para cá, então quebrou o padrão de queda para assumir um padrão de alta de novo. Aqui ele demorou demais para ir, mas acabou indo, tá, pessoal? Fez, inclusive, pullback longo, pullback maior do que deveria, mas ele acabou indo, tá? Então nós tivemos esses gains aqui hoje. Um stopzinho, tá? Mas o restante foi gain. O stop que foi ontem na virada aqui de mão, né? E aqui foi muito bom o dia de hoje, tá?
Então vamos ver aqui probabilidade para o dia de amanhã. Deixa eu colocar aqui no gráfico diário para você ver. Ó, aqui ele está subindo, certo? Um candle de impulsão até, candle 204. Se você tiver desse jeito seu gráfico, tá de boa. Se você tiver assim, ó, Ctrl K, só apertar Ctrl K que muda também, tá bom, pessoal? Então aqui nós temos um padrão de reversão aqui, ó. Inclusive, ó, uma COI, ok? Vem, ombro, cabeça, ombro, subiu, testou e está descendo. Aqui ele testou no mesmo candle, tá? Veio para baixo primeiro, depois subiu. Então ele tende a replicar essa pernada aqui para cima, pessoal. Chegar aqui mais ou menos, ó, nesses fundos aqui, tá vendo? Ó, tende a buscar amanhã. Eu acredito que ele deve passar para buscar topo de novo, afinal de contas o preço está subindo, né? Mas se ele não for, aqui é um belo alvo para ele buscar amanhã nesses fundos aqui em cima, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 149.150 por aí, alvo dele, tá? Se ele continuar subindo, é o que a gente está na expectativa aí, ó. Inclusive seria uma região de 61%, esses fundos aqui atrás, ok? Se ele romper este fundo aqui, pessoal, olha só, do dia, certo? Ele tende a devolver este movimento, buscar essa LTA que nós teremos bem aqui assim, ó, tá? Ele vai fazer esse tipo de movimento aqui, ó. Se ele romper o fundo do dia anterior, tá? Ele pode fazer isso aqui e isso aqui. Se ele não passar direto, né? Mas ele deve, se ele subir e segurar nesses candles aqui, ele deve jogar para baixo de novo para tentar fazer esse movimento aqui, ó. Entendeu? Mas por enquanto ele está subindo, beleza? Então subindo, tem esse alvo aqui em cima nessa linha que é o 149.150, beleza? Isso aqui são estudos, não é call, ok? Não é call, é estudo. Então a decisão é sua, o risco é seu, você sabe disso. Mas se você concorda, se você está vendo a mesma coisa, eu acredito que a gente está andando bem alinhado, beleza? E digo mais uma vez, espero que esse vídeo tenha sido de muita utilidade para você. Então deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal. E se você quiser entrar na mentoria, na sala ao vivo, conhecer meus projetos, me segue nas redes sociais e clica nos botões aí, nos links, que eu vou te atender aí conforme a demanda aqui. Tá bom, pessoal? Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo.